Nesse vídeo, vamos ver agora alguns conceitos um pouco mais avançados de ciência de dados, né, para ajudar a gente a entender o que é realidade e o que é um pouco uma mística por trás do mesmo. Tá, então, qual é uma definição de ciência de dados? Ciência de dados é um campo interdisciplinar, tá? Ou seja, é um campo que usa múltiplas disciplinas do conhecimento diferente. Tem ciência no nome, né, e ela tem ciência no nome, porque a ideia é aplicar o pensamento científico, o método científico, para poder extrair informações dos dados. Então a gente vai usar método científico, estatística, matemática, etcétera, processos e algoritmos para extrair conhecimento, para extrair informação, para extrair insights dos dados. Ou seja, para a gente poder a partir dos nossos dados brutos, extrair conhecimento, extrair ideias e etc. E ela tem 3 pilares fundamentais, tá. O primeiro pilar fundamental é o conhecimento de domínio ou conhecimento de negócio, que é a compreensão do contexto do problema. Você não vai conseguir fazer ciência de dados se você não entender o domínio em que você está. Ah, isso acontece o tempo todo, tá? Vem, sei lá, alguém do HUGV ou da Fundação de Medicina Tropical e quer trabalhar com a gente e fala: "Olha, eu tenho essa massa de dados gigantesca. Acha alguma coisa aí pra mim?". Isso daí sempre é complicado. Por quê? Porque, por exemplo, num domínio como Covid, eu não tenho conhecimento específico médico ou biológico, né, de biologia ou de química, para entender bem o domínio de alguns tipos de dados sobre Covid. Sobre população eu até consigo, porque demografia, etc., são estatísticas mais simples. Porém, já com relação à parte médica propriamente dita, eu, enquanto cientista de dados, tenho que me esforçar para entender o domínio aonde isso está acontecendo. Então, não é simples você chegar num domínio qualquer e simplesmente simplesmente, falar: "Vou fazer ciência de dados nesse domínio". Um segundo pilar fundamental é a matemática e estatística, que é aí que entra a parte verdadeira, a parte real do ferramental teórico, do ferramental científico para poder quantificar, ou seja, para poder pegar os dados brutos e gerar métricas, para gerar valores, para poder testar e para fazer modelagem de problemas, para poder fazer análise e teste de hipótese. Um terceiro pilar é a programação barra ciência da computação, que é o quê? Eh, como gerar programas, códigos fontes, etcétera, para poder fazer a coleta de dados, o processamento e a análise de grandes volumes de dados, tá. Ou seja, não adianta nada a pessoa saber matemática e conhecer o negócio, se a pessoa não sabe programar, porque a gente está falando de big data. E quando a gente está falando de big data, a gente está falando de grandes volumes de dados. E quando a gente está falando de grandes volumes de dados, quem sabe processar grandes volumes de dados é o pessoal da computação, é a gente. Então, no caso do curso de desenvolvimento web, isso é uma grande vantagem para a gente. Por quê? Porque o pilar da programação já está aqui. Eu não vou ficar nessa disciplina, mesmo porque ela é curta, ensinando pandas para vocês, tá? Eu vou falar muito para aqui o panda, se virem aí para aprender, porque vocês já são programadores e não é nada de outro mundo. Para mim é muito mais importante passar os conceitos de ciência de dados para vocês e conseguir fazer vocês fazerem a ponte da programação que vocês já sabem para a matemática e para o conhecimento de domínio. Então, agora vamos entrar numa parte um pouco mais menos difusa e um pouco mais, qual é a palavra uma palavra que eu quero? Menos difusa e mais específica, mais organizada, tá. Vamos falar um pouco do CRISP-DM. O que que é o CRISP-DM? Americano adora acrônimo, adora sigla, né. CRISP-DM é Cross Industry Standard Process for Data Mining, ou processo padrão para mineração de dados para múltiplas indústrias ou através de indústrias, para indústrias diversas, tá. Eh, que é o quê? É uma metodologia
bem alto nível, tá? Pela indústria para guiar qualquer projeto que contenha dados, tá? É um projeto cíclico interativo que tem 6 passos. Primeiro eu vou explicar os passos e depois a gente vai ver como eles se encaixam num ciclo, tá bom? Primeiro passo, entendimento do negócio. Como eu falei anteriormente, você tem que saber a área, o domínio que você está para conseguir definir o problema, para saber que problema eu quero resolver. Como eu vou medir se a minha solução resolve o problema ou não? Certa feita, eu fui contatado por uma empresa, nunca vou esquecer, porque tem um negócio chamado Indústria 4.0, que é sobre o quê? É sobre fábricas, você vai adicionar sensores, vai adicionar automação na fábrica, e esses sensores vão gerar dados, e os dados são visualizados, você faz ciência de dados com o dado da fábrica. Eu fui ter uma reunião com o cara falou: "Cara, eu quero fazer ciência, indústria 4.0 na minha fábrica". Aí eu: "Pô, massa, o que que tu quer saber?". Ele falou assim: "Eu vou botar um monte de sensor, vou fazer, vou acontecer, tchau e benção, blá-blá-blá, blá-blá-blá". Massa, muito legal. Mas o que que você quer saber com esses sensores? Quais são as informações que você precisa? Você precisa saber o quê? Ele: "Ah, não sei, tu que tem que saber aí". Eu: "Não, cara, você que entende do teu negócio, tu que sabe o que é bom, não eu". Então, definir o problema é importantíssimo. Já cansei de ver pessoas que não têm entendimento do domínio de negócio fazer um monte de análise que quando chega para o cliente fala: "Tá, legal, mas esse dado é completamente irrelevante para mim. Esse dado não me diz nada". Então você tem que entender o problema para saber que tipo de análise é interessante fazer nesses problemas. Beleza. Além do entendimento de negócio, eu tenho que entender os dados. Eu tenho que saber a origem desses dados, como esses dados são coletados, eu mesmo tenho que fazer o coletor, de onde esses dados vêm, qual é a taxa de atualização desses dados, que dados são esses, qual é o intervalo desses dados. Tem dados faltantes, tem dado repetido, tem dado errado, tem ruído, isso daí é essencial. Então, já é uma coisa que eu vou repetir várias vezes, você recebe dados novos, a primeira coisa que você tem que fazer é entender esses dados, tá. Você tem que dar uma olhada, cara, eu tenho que entender que variáveis tem, quais são os valores que tem que olhar para esses dados para poder ter insights, para poder ter entendimento do que é esses dados, tá. Então, entendimento de dados é uma fase que vem logo depois do entendimento do negócio e elas às vezes trabalham juntas. Muitas vezes, tu tem que, entender o negócio, tu começa a entender o negócio, aí tu olha os dados te dão mais dúvidas que fazem entender melhor o negócio e é um processo iterativo aí. Pois bem, legal, tem os dados, agora eu tenho que preparar os dados, que é fazer limpeza, formatação e criação de variáveis, que é pegar os dados brutos e deixar num formato bonitinho, no formato TIDE. TIDE é uma tradução bonitinho, é uma tradução boa para TIDE, é arrumadinho, né, eu tenho que arrumar os dados, eu tenho que deixar os dados num formato que facilite o entendimento deles e o uso deles por outras partes. Pois bem, então hoje a gente vai focar em preparação de dados, retirar faltantes, limpeza, organização e etcétera. Depois vem a modelagem, que é aplicar algoritmos de machine learning e estatística. Uma parte da modelagem vai ficar no módulo de aprendizagem de máquina, tá bom? Avaliação, que é verificar a qualidade dos modelos, tipo, tem que ter métricas de avaliação. E deployment, né, que é beleza, eu fiz o modelo, fiz tudo, tenho como é que eu boto isso em produção, né? Por exemplo, gerando um dashboard, né, a gente vai nessa disciplina a gente vai aprender a gerar dashboards dinâmicos através de base de dados, isso vai ser bem legal, tá bom? Um princípio básico de ciência de dados e de análise em geral, é um princípio maravilhoso, isso daí também entra em machine learning, é um princípio chamado garbage in, garbage out. Ou seja, lixo entra, lixo sai. A qualidade da ciência de dados, a qualidade da análise que se faz dos dados é limitada pela qualidade dos próprios dados. Ou seja, se os dados são ruins, isso vai me gerar análises erradas. Cara, isso é o tempo todo em jornal, em artigo de economia ruim, que é o quê? A pessoa tem um problema fundamental nos dados, a pessoa não resolve esse problema fundamental nos dados, isso leva a conclusões ruins.
Tem uma analogia que vou fazer nesse vídeo e depois eu vou acabar fazendo ela em sala de aula também, que eu quero ver se vocês vão saber ou não, que eu vou perguntar em sala de aula, ou em outros vídeos, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, que é o quê? É a analogia do frango. O que que é a analogia do frango? Se eu tenho 2 frangos e você não tem nenhum frango, na média cada um tem um frango. Isso é uma análise ruim, né, isso é uma análise eu estou usando uma métrica errada, uma métrica que é sensível a grandes variações, que é a média. Ou seja, a minha análise está sendo enviesada, eu não estou olhando para esses problemas de distribuição e eu estou chegando numa conclusão boba. Porque, tipo, se na média cada um tem um frango, sinal que ninguém está passando fome, o que não é verdade. Então, pessoal, esse é um exemplo do ciclo do CRISP-DM. Então, aqui está o entendimento do negócio, que ó, você pode ver, ele é uma via de mão dupla com o entendimento dos dados. Beleza. Entendi os dados, entendi o negócio. Preparo os dados, modelo e faço o modelo, vejo que os dados estão ruins, volto, preparo mais, vai indo e voltando, indo e voltando. Modelagem, avalio meus modelos. Isso pode tanto levar a alguma coisa sendo indo para produção, ou seja, alguma feature nova, ou isso melhora meu entendimento dos dados que do negócio, que vai melhorar o entendimento do dado e vai gerar mais um ciclo que vai e volta. A gente vai usar nessa disciplina uma biblioteca que é a biblioteca padrão de ciência de dados no mundo todo, que chama-se Pandas. O que que é a biblioteca Pandas? É a biblioteca de manipulação e análise de dados de Python mais usada no mundo. É a melhor? Não é. Pandas é meio lento, eu não gosto muito da interface dele, ele tem umas decisões ali complicadas, mas todo mundo usa, eu uso. Tem 1 milhão de bibliotecas que é um Pandas melhor que Pandas, mas nenhuma vingou. Então, na prática, a gente tem que aprender Pandas, não tem pra onde fugir, a gente vai usar Python e Pandas, tá? Eh Por quê? Porque a manipulação de dados com pandas é linda, ela é muito, muito, muito boa, tá? É muito fácil de usar pandas, é muito gostoso de usar pandas, porque rapidinho tu consegue, filtrar dados, agrupar, desagrupar, gerar coluna nova. Tipo assim, é gostoso de manipular tabelas em pandas, apesar de ser um pouco trabalhoso e às vezes mais lento do que deveria, tá? Pandas tem 2 estruturas de dados principais, que é a série, que é um vetor, basicamente, é uma coluna numa planilha, tá? Então, cada coluna geralmente vai ter um nome, e o data frame, que é uma tabela. A gente vai ver mais de Panda no próximo vídeo, tá? Então não vou entrar muito por aqui. Mas o que é importante em termos de ciência de dados, isso daqui é um negócio que todo mundo usa, é o tidy data, ou dado organizado, o dado arrumadinho. O que é o tidy data? É uma forma de tu arrumar teus dados para facilitar a análise e a modelagem. Então, tem 3 regras fundamentais em tidy data. Cada variável forma uma coluna, cada observação forma uma linha e cada tipo de unidade observacional forma uma tabela. Então, por exemplo, os dados de Covid que eu gostava de ver durante a pandemia, que eram disponibilizados pelo saúde.gov, todo dia eles davam uma tabelinha. Essa tabela, a observação era uma cidade. Ela tinha assim, uma linha para cada cidade, para cada dia. Então, um dia em Manaus era uma linha. E ela tinha várias colunas, né? Uma coluna nome da cidade, uma coluna dia, obviamente, que eram chaves primárias. Quem já viu o banco de dados, eu não estou falando nada de maluco. É, ele tinha, então, essas colunas, tinha coluna tipo quantidade de casos de Covid identificado nesse dia, quantidade de mortes de Covid identificado nesse dia, quantidade de internações nesse dia, tinha um monte de dados interessantes. Então, cada coluna era uma variável sobre o dia. Cada linha era uma cidade em um dia, então tinha uma linha para cada dia em Manaus. E a tabela era a tabela de observação de Covid em cidades do Brasil por dia, tá? Então eu organizo dessa forma. Se eu quero, por exemplo, ver notas de alunos em ciência de dados, o nome do aluno é uma variável, que é uma coluna,
A nota no primeiro trabalho é uma coluna, a nota no segundo trabalho é uma coluna, a nota no terceiro trabalho é uma coluna, a média é uma coluna, aí depende do grau de normalização, né, quem viu o banco de dados, que ela pode ser gerada através das outras, então ela pode ou não existir estaticamente, mas isso é um detalhe. E essa disciplina é uma tabela, vai ter uma tabela para cada disciplina, beleza. Posso tentar juntar todas em uma, meio que desnormalizar isso aí. Isso aí é questão de modelagem de dados, tá? Então, na prática, a ideia é, se os dados estão nesse formato tabular, que eu tenho colunas com nomes, e cada linha é uma observação, e todas as observações são elementos do mesmo tipo, né? Então, na coluna, na tabela de alunos, cada linha é um aluno. Na tabela de Covid, cada linha era uma cidade num dia, tá? Então, quando é assim, os dados estão organizados de uma forma interessante, porque esses dados podem ser usados por diversas bibliotecas no Python. Então, na próxima aula, a gente vai aprender visualização. Se os dados estão organizados, é muito fácil fazer visualização, que tu fala assim, olha, eu quero fazer um gráfico, o X é a coluna tal, o Y é a coluna tal. Ou ele cospe o gráfico, certo? Ou ainda, o X é a coluna tal, o Y é a coluna tal, e a coluna Z, que é categórica, diz quais são. Vai ser 8 linhas, porque tem 8 tipos categóricos ali. Massa. Tipo, os dados estando organizadinhos, nessa forma tabular, fica fácil de rodar uma porrada de coisa neles. A gente vai ver isso muito fácil. Até, vou rodar Deep Learning, um modelo super complexo. Não, cara, tu vai ter que fazer a tabelinha bonita do mesmo jeito, tá? Dados bagunçados vão ter APIs ruins. Então, na prática, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar dados bagunçados e a gente vai gerar os data frames no formato bonitinho, para aí sim a gente poder usar as ferramentas de data science de aprendizagem de máquina, tá bom? Então, isso aqui é muito mais simples do que parece. A gente vai pegar dados, às vezes, se é um banco de dados, eu vou ter que fazer um select maluco para me gerar o banco de dados já, a tabelinha com as informações que eu quero nesse formato, tá? Uma questão importantíssima de ciência de dados é a questão da imperfeição dos dados. Como eu falei mais cedo, mas é bom eu repetir, dados são imperfeitos, muito imperfeitos, tá? Dados de brincadeira, dados que a gente usa, sei lá, em disciplina, etc., geralmente eles vão estar limpos. A competição do Kaggle, ela vai estar limpinha, vai estar bonita. Dado da vida real é um inferno. Por que dado na vida real é um inferno, gente? Por quê? Porque eles são feitos por pessoas. Quando o dado é criado por um computador, é criado por um print, o print ele tem um formato bonitinho que o programador criou. Já dado feito, se alguém foi lá no sistema e digitou alguma coisa, hoje eu escrevi meu nome errado. Meu nome é André Luiz com Z, eu escrevi com S. Aí depois eu falei, cara, como é que eu errei meu próprio nome? Acontece. O nome pode estar errado. Eu posso ter esquecido de colocar meu nome. Eu posso escrever a mesma coisa de forma diferente. Eu posso escrever meu endereço de forma diferente, etc, etc, etc. Então, a qualidade dos dados, a gente pode visualizar ela com 4 dimensões. A primeira dimensão é a completude dos dados, que é primeiro, todos os dados estão presentes. Então, vamos dizer que eu quero a principal forma de entrar em contato com meus clientes é por WhatsApp. Isso daí é uma boa ideia, desde que todos os clientes tenham um número de telefone ali, né. Então pode estar faltando dados. Outro exemplo de dado faltante que é muito perigoso é: legal, eu estou querendo fazer alguma coisa com relação à idade dos eu quero ver se, eu quero fazer uma análise se quem usa meu site é jovem, é velho, e um terço da minha base não preencheu a data de nascimento. Eu não vou conseguir fazer uma análise completa, eu não vou conseguir fazer uma análise boa, porque eu tenho dados faltantes. Tá? O que eu faço com esses dados faltantes? Eu simplesmente removo? Eu posso remover. Remover gera viés. Pô, professor, do que você está falando? Que porra de viés? E eu removo dados, vamos dizer assim, removo todo mundo que não botou a data de nascimento. Eu estou tirando da minha amostra, do que eu estou analisando, as pessoas que não preenchem a data de nascimento. Se por um acaso as pessoas que não preenchem a data de nascimento tendem a ter mais grana,
eu estou tirando o pessoal que tem mais dinheiro da minha análise, se é uma análise comercial isso é ruim. Se geralmente as pessoas que compram não têm, eh, eu tô jogando fora um pedaço da minha base, então eu estou enviesando a minha análise apenas para pessoas que preencheram direitinho. É isso que eu quero? Você já deve ter visto, eh, pesquisas eleitorais. Fazer pesquisa eleitoral é muito difícil, tá, gente? É muito difícil. Por quê? Porque a amostragem é sobre aleatoriedade, tá? Eu vou falar mais de amostragem também numa aula futura, na próxima aula, mas a amostragem o que que eu quero dizer com a amostragem é sobre aleatoriedade? A amostragem é sobre eu ter uma população grande e eu quero pegar exemplos aleatórios deles e fazer uma estatística sobre essa amostra, ao invés de fazer sobre a população toda. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa eleitoral, eu quero pegar pessoas aleatórias e perguntar a opinião dela. Se eu pegar um determinado número de pessoas, aleatoriamente de verdade, vai dar lá dentro da margem de erro bonitinho. Então, por que que pesquisa erra? Porque não é trivial eu aleatorizar a gente. Como é que eu pegaria pessoas aleatórias? Um jeito fácil é sorteia CPFs. É fácil, você pega todos os CPFs ativos do Brasil, sorteia, dá teus pulos para achar essas pessoas para fazer a pesquisa, que esse que é o problema. Então, CPF não é factível, porque eu tenho que encontrar os donos do CPF. Se eu não encontrei essa pessoa, sorteia de novo. Se eu faço isso, eu estou enviesando a minha pesquisa para pessoas que eu consigo achar, que é pessoas que é fácil de achar ele através do CPF. Mesma coisa, então professor, vamos usar telefone, telefone. Todo mundo tem celular hoje em dia, mas nem todo mundo atende. Se eu faço uma pesquisa por telefone, eu tô, basicamente fazendo uma amostragem sobre as pessoas que atendem o telefone. Então as características que vão sair dessa pesquisa são só sobre as pessoas que atendem o telefone. Quem não atende o telefone, que é a maioria das pessoas, né, porque vem um número estranho, por que que eu vou atender o telefone? Não vão entrar na amostra, e a amostra vai ficar enviesada. Então eu posso ir na rua, vai na rua, estratifica, fala assim: "Eu quero ter que pegar tantos velhos, tantos novos, tantos brancos, tantos negros, tantas mulheres, tantos homens", faz lá uma tabelinha e vai pegando. Você só tá pegando quem tá na rua. Você vai no centro da cidade, você só pega quem vai no centro. Então fazer pesquisa, com população muito aberta é muito difícil, tá. Por quê? Porque toda vez que você exclui alguma coisa, você tá gerando viés, tá. Tem outra e aí agora professor? Tem várias outras técnicas. Eh sei lá, tipo, às vezes você tá fazendo um sistema de compra e venda, pra uma loja, etcétera, e teve um dia que estava sem internet, tu não tem a venda daquele dia. Tu pode pegar a média da semana, tu pode pegar a média desse dia do ano, tu pode tentar fazer várias outras métricas para tentar estimar esse dado faltante, tá. Tem um monte de técnica para isso, a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá. Outra coisa interessante, a qualidade dos dados, os dados são válidos? Os dados estão no formato correto? Era um número e o cara escreveu por extenso? Isso vai dar pau. O cara botou o R cifrão pra dizer que era real ou botou só um número? Eu tratei isso? Então, se o formato do valor tá errado, não vou conseguir processar isso corretamente, beleza? E o intervalo? Se ele tá lá, o preço estava -20, o que que isso significa? Sei lá, o Trump estava falando que: vou diminuir os preços dos remédios em 1.500%. O que que isso significa? Diminuir em 1.500%, se o negócio custa 10, ele vai custar menos 14 agora? Isso não faz sentido, né. Então, se o que acontece se os valores estiverem fora do intervalo? Eu tenho que tratar isso, porque está errado, né. Se está errado, eu tenho que identificar e corrigir. Tem a questão da precisão dos dados, que era um problema na época do covid, que é legal, eu tenho esses números aqui. Quão bem esses números, representam o mundo real? O número de infecções, no começo, era muito ruim. Por quê? Porque muita gente não fazia teste, não tinha teste o suficiente na cidade. Então o número não dava para confiar no número de novas infecções de covid no Brasil. O número de internações era confiável, o número de UTIs era confiável e infelizmente o número de mortes era confiável, né. Então,
Você tem que saber, esse número reflete a realidade? E a quarta dimensão é a consistência. Esses números estão se contradizendo? Esses números, fazem sentido um com o outro, tá? Então, na prática, não é trivial você pegar dado porque se você vai pegar uma base de dados real, vai ter números inconsistentes, tipo, vamos dizer que tem uma tabela idade e uma tabela nascimento, elas estão batendo? Tem uma tabela altura, uma coluna altura e uma coluna peso. A pessoa tem 2 metros de altura e 30 quilos. Faz sentido isso? Tá batendo os dados um com o outro? Então, na prática, todas essas dimensões elas têm que ser tratadas antes de eu fazer a análise. Porque se eu faço uma análise com dados que têm dimensões de qualidade faltosas, isso é um grande problema, tá. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar um exemplo de vocês de como para vocês de como fazer a limpeza de dados, para vocês não ficarem completamente perdidos na atividade que a gente vai fazer. Então, até lá.